A queda do Will Bank, o que isso revela sobre os seus investimentos? O Banco Central ele acabou de decretar a liquidação do Will Bank. Isso aí aconteceu há poucas horas. O que eu vou estar te mostrando agora não é só sobre esse banco específico, é sobre uma armadilha que pode estar esperando você em qualquer investimento que promete uma rentabilidade acima da média. E no final eu vou te mostrar exatamente o que fazer para nunca cair nessa. E aí, tudo bem? Eu sou o Eliseu, sou fundador da Esperato Investimentos e aqui no canal eu te ajudo a pensar uma forma diferente sobre dinheiro, com dados, lógica, estratégias práticas para você construir patrimônio de verdade e conquistar a sua liberdade financeira. Bom, o que aconteceu? Vamos lá. O que aconteceu exatamente? Na quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, assinou a liquidação extrajudicial do Will Bank. Isso aí é um dado oficial do Banco Central, publicado há poucas horas. O que isso significa, na prática? Uma liquidação extrajudicial é quando o Banco Central olha para uma instituição financeira e fala: não tem mais jeito. Esse banco, ele não consegue mais pagar suas dívidas, ele não consegue mais operar, vamos ter que encerrar as atividades de uma maneira organizada. É diferente de uma intervenção, é bem diferente. Na intervenção, o Banco Central, ele ainda tenta salvar o banco, na liquidação já era. O banco não volta a operar e é aqui que começa a parte que ninguém te conta. História por trás. Antes de te mostrar o que fazer com o seu dinheiro, você precisa entender como que a gente chegou até aqui, porque isso não aconteceu do dia para a noite. O Will Bank ele foi criado em 2017, uma proposta interessante de ser o quê? Banco dos invisíveis. Cartão de crédito sem anuidade, uma conta digital gratuita, foco no que os bancos maiores, principalmente, ignoravam. E deu certo, por um tempo. Muito certo. Cerca de 60% da base dos clientes ele se concentrou no Nordeste, segundo os dados aí da própria instituição. Cidades pequenas onde o boca a boca funcionou como motor de crescimento, por exemplo, a XP, 2021, e a própria Atmos Capital, que são gigantes no mercado, eles aportaram 250 milhões de reais no banco. O Will Bank ele chegou a ser considerado a segunda maior instituição de pagamentos do país, somente atrás do Nubank. Chegaram a ser 9 milhões de clientes, eram números impressionantes, só que em fevereiro de 2024, o Banco Master do Daniel Worcário comprou o controle do Will Bank. E aí que a história muda totalmente de rumo. Colapso do Master, é aqui onde fica interessante, só presta atenção, em 18 de novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação do Master. O Daniel Worcário, ele foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos quando tentava embarcar para Dubai. A Operação Compliance Zero investiga algo grave, a fabricação de carteiras de crédito falsas. Segundo investigações, estamos aí falando de mais de 12 bilhões de reais em créditos que simplesmente não existiam. É um dado aí oficial da Polícia Federal. Então deixa eu traduzir isso aí. O banco ele mostrava no balanço que tinha 12 bilhões de reais em empréstimos a receber, só que esses empréstimos não existiam. Era uma ficção contábil. E sabe o que é pior? No dia de liquidação, o Master só tinha 4,8 bilhões de reais em caixa livre. Vencimentos, tinha 48,6 milhões em CDBs para vencer. Imediato isso. Ou seja, o banco tinha menos de 10% do que precisava para pagar o que vencia naquele dia. Isso é dado que saiu nas investigações e que foi reportado pela Gazeta do Povo. E durante todo esse tempo, o banco ele pagava 130%, 140% do CDI para os investidores. Enquanto isso, o sistema financeiro não sabia, ou não queria saber de onde que vinha esse dinheiro. E por que o Will Bank ele caiu junto? Bom, quando o Master caiu, o Banco Central tentou salvar o Will Bank, colocou a instituição em regime especial de administração temporária. A ideia era estar encontrando o comprador. Segundo reportagens, havia até interessados, investidores árabes, mas acabou não rolando. E no domingo, então, dia 19 de janeiro, o Will Bank deixou de honrar os pagamentos com a Mastercard, o arranjo de pagamentos foi bloqueado. Na prática, os cartões pararam de funcionar. E aí que eu te pergunto, se você é um cliente do Will Bank com dinheiro na conta e descobre que o seu cartão ele não está funcionando mais, o que você faz? Então o Banco Central não teve escolha, a liquidação tornou-se inevitável nas palavras do próprio Banco Central. O que acontece agora então com o seu dinheiro? Agora a parte prática. Se você tem dinheiro no Will Bank ou em qualquer banco que foi liquidado, você precisa entender como que funciona a proteção. O Fundo Garantidor de Crédito, é o famoso FGC, ele cobra até 250 mil reais por CPF, por CNPJ, por instituição ou conglomerado financeiro. Isso inclui conta corrente, poupança, CDB, LCI, LCA. No caso do Master, o FGC já começou a pagar. No sábado, dia 17 de janeiro, foi liberado o ressarcimento para cerca de 800 mil credores. Valor total, 40,6 bilhões de reais. Isso é um dado oficial do Fundo Garantidor de Crédito. E aqui vem um ponto que pouca gente está falando. O FGC tinha
25 bilhões em reservas, né, de reais, aí em novembro de 2025, segundo o próprio dados aí do fundo. Só o caso Master já consumiu quase um terço disso. E agora vem o Banco Eu. Soma o Let's Bank, que também foi liquidado. A gente está falando de potencialmente 50 bilhões de reais de impacto no FGC, mas tranquilo, o FGC, não estou dizendo que ele vai quebrar, não é isso. Só precisa entender que essa garantia não é infinita, que concentrar os seus investimentos em bancos pequenos sempre, só porque pagam mais, eles sempre tem que se ligar, ficar atento quanto à questão do fundo garantidor de crédito. Dentro dos patamares, ele funciona, ele paga, mas sempre ficar atento. A lição de verdade aqui que eu vou ser bem direto aí contigo. Pode ser desconfortável, mas precisa ser dito. Quase 79% das famílias brasileiras estão endividadas. Esse é o dado aí mais recente da CNC, Confederação Nacional do Comércio, de dezembro de 2025, e é a maior proporção dos últimos anos. Ele que já está em 15% ao ano, é o maior nível desde 2006. Então, nesse cenário, o que acontece? Milhões de brasileiros eles estão indo atrás de CDBs que pagam 140%, 150% do CDI, e sem estar perguntando de onde é que vem esse dinheiro. Pô, se o banco te oferece muito mais do que o mercado, a pergunta não é, pô, que sorte é minha. A pergunta é, por que esse banco precisa pagar tanto assim para atrair dinheiro? Então, no caso do Master, a resposta era porque ele precisava de capital para estar escondendo um rombo bilionário. O que fazer na prática? Primeiro, diversificar entre as instituições, plataforma de investimentos é apropriada para isso. Não colocar mais de 200 mil reais em nenhum banco médio ou pequeno. Deixar uma margem de limite aí para o fundo garantido de crédito. Segundo, desconfie da rentabilidade, às vezes muito acima da média. Está bom demais, provavelmente tem algo errado. Terceiro, pesquisar a saúde financeira do banco. O Banco Central disponibiliza dados públicos. Olha o índice de Basileia, olha a composição da carteira de crédito, o histórico de resultados, ou pergunte para a pessoa que te assessora. Isso é importante. Eu faço muito isso. E o mais importante é o quê? Lembrar que investimentos não é sobre ganhar o máximo possível, é sobre não perder primeiro. O patrimônio ele se constrói com consistência e não com apostas. O caso do Ubank, ele vai ser estudado por anos, são 9 milhões de clientes, são bilhões de reais, um banco que prometia uma inclusão financeira que terminou arrastado por fraudes do seu controlador. Isso mostra que o sistema financeiro brasileiro ainda tem vulnerabilidades sérias e que você, investidor, poupador, trabalhador, precisa estar atento. Por isso, toda semana eu vou estar compartilhando gratuitamente, eu sempre friso isso, na minha newsletter, análises que eu não publico aqui no YouTube. Bastidor dos meus investimentos, incluindo erros, alertas, situações como essas, antes que virem manchete. Todo domingo, 7 da noite, você recebe insights que podem estar mudando a sua semana. O link aqui embaixo é grátis e você pode estar cancelando quando quiser. E voltando ao Will Bank, então, se você como receber o retorno, o valor do Will Bank. Então, o Will Bank, primeiro tem que aguardar o fundo garantidor de crédito receber a lista dos credores. Pode demorar um pouco ainda. Eu acredito que vai ser menos dias comparado com o Master, porque o volume é muito menor, 6,5 bilhões contra 41 bilhões do Master. E também não teve o Tribunal de Contas da União, o STF, não se meteram no caso do Will Bank. Então, provavelmente deve sair mais rapidamente. Mas quem já tinha o cadastro do Banco Master é só estar aguardando. E quem ainda não tem, precisa estar baixando aí o aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito e fazer o cadastro. Se esse conteúdo te fez refletir, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais o algoritmo a mostrar esse vídeo para mais gente que precisa ouvir isso. Me conta aqui nos comentários, você conheceu o Will Bank, tinha dinheiro lá, o que você acha que vai acontecer com o sistema financeiro brasileiro depois dessa sequência de liquidações. Seja um investidor soberano, não seja um curupira. Um grande abraço e ótimos investimentos aí para nós. Valeu!